Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou contar o caso de Dan Bilzerian, o playboy que viveu com o dinheiro do pai golpista. Você provavelmente já viu esse cara. Carros milionários, mansões absurdas, festas que pareciam saídas de filmes e dezenas de modelos em volta dele. Durante anos, Dan vendeu a imagem de que era um homem mais bem-sucedido da internet. Mas tinha um detalhe: ninguém conseguia descobrir de onde vinha tanto dinheiro. Ele dizia que era um dos maiores jogadores de pôquer do mundo. Só que essa história escondia uma mentira muito maior. Porque, no final das contas, o dinheiro nunca foi dele. E quando a verdade apareceu, até o próprio pai jogou ele debaixo do ombro. Sempre que perguntavam de onde vinha uma fortuna, Dan respondia a mesma coisa: eu ganho no pôquer. E sim, existe gente que fica milionária jogando pôquer. O problema é que Dan exagerava. Em uma entrevista, ele afirmou que ganhou 50 milhões de dólares em uma única partida. A comunidade inteira do poker olhou para aquilo e pensou: não, isso simplesmente não aconteceu. E não aconteceu mesmo. Apesar de jogar torneios, Dan nunca foi considerado um grande profissional. Na verdade, ele acumulava muito mais derrotas do que vitórias. Então surgiu a pergunta: se não veio do poker, veio de onde? A resposta estava dentro da própria família. O pai de Dan se chama Paul Bizerio. E sim, é especialista em ganhar dinheiro. Agora o problema em questão é como ele fazia isso. Paul acumulou uma longa história de crimes financeiros envolvendo uma fraude no mercado de ações. Quando percebeu que poderia perder praticamente tudo, procurou um advogado. A solução foi simples: esconder a fortuna em fundos registrados no nome dos filhos. Ao todo, cerca de 96 milhões de dólares ficaram divididos entre Dan e o irmão. Dinheiro que eles só poderiam acessar quando completassem 30 anos. Foi exatamente nessa época que Dan apareceu no Instagram vivendo como um bilionário. Agora tudo começava a fazer sentido. Com um dinheiro praticamente infinito, Dan resolveu provar que também era um grande empresário. Ele criou a Ignite, uma empresa focada em produtos derivados de cannabis. Só que existia um pequeno problema. Na realidade, dois. O mercado já estava completamente saturado e o público dele seguia Dan pelas festas, não pelos produtos. Mesmo assim, ele despejou cerca de 69 milhões de dólares na empresa. O resultado? As ações despencaram, milhares desapareceram e o prejuízo passou de 50 milhões de dólares. Mas o pior ainda estava por vir. O CEO da empresa, Curtis Heffernan, tentou impedir o desastre. Ele chegou para Dan e falou o óbvio: você precisa parar de usar o cartão da empresa para pagar suas festas. Dan respondeu: é mentira, cara. E aí vieram os gastos que a empresa estava pagando: uma mesa de ping-pong de 15 mil dólares, uma sessão de foto de 130 mil, brinquedos do Star Wars por 65 mil dólares. E é até a mansão onde ele dizia morar era alugada e paga pela empresa. Na prática, a Ignite tinha virado o cartão de crédito pessoal de Dan Bilzer. A mentira desmorona no momento em que a internet começa a investigar o caso. Eles descobriram que muitos dos modelos que apareciam nas fotos eram contratados para participar das sessões. Depois apareceram vídeos mostrando Dan agredindo mulheres em festas. Em um dos casos, ele chegou a jogar uma mulher de um telhado durante uma sessão de fotos. Ela quebrou a perna, processou ele e venceu o processo. Ao mesmo tempo, a empresa afundava. As ações não valiam praticamente nada. A mansão foi devolvida e o governo voltou a investigar tudo. Foi quando aconteceu a maior traição da história. As investigações descobriram que quem realmente controlava a empresa era Paul Bilzerian, o mesmo pai que, por causa dos crimes antigos, nem podia administrar empresas. Quando tudo veio à tona, ele simplesmente colocou toda a culpa no filho. Disse publicamente que Dan era o responsável pelo desastre. Cortou ele da empresa e deixou ele sozinho para responder pelos processos. Hoje, Dan ainda tenta processar o próprio pai, sem sucesso. Depois disso, ele vendeu o curso de macho alfa e entrou em várias polêmicas na internet. E em 2026, anunciou que quer entrar para a política na Flórida. Mas a pergunta agora que fica: será que alguém acredita na história dele?
Deixe suas opiniões nos comentários. E siga e compartilhe para mais.